Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Luiz Passari. Ele é empreendedor de língua japonesa na internet. Ele ensina isso na internet. É isso mesmo, Passari? É isso aí, ensino japonês pela internet há muito tempo. Tô aí dando Nossa, e quando a aulas, gente fala muito tempo, de quanto produzindo tempo que a aulas. gente está falando? Olha, eu comecei a construir alguma coisa na internet nesse nicho em 2010. Com Meu blog, Deus, então tem 12 anos. tem 12 anos. Eu comecei assim com blog, eu era blogueiro nessa área, onde compartilhava o que eu aprendia, compartilhava conteúdo, né? Dicas de aprendizado e tudo mais. Em 2011, no ano seguinte, começou a ideia de como monetizar isso, né? Como gerar alguma receita, como trabalhar com isso. E principalmente foi quando eu li o livro do Tim Ferriss, o Trabalhe 4 horas por Nossa, semana. Não porque eu esse queria livro mudou minha necessariamente vida. trabalhar 4 horas por semana, mas porque a ideia de criar algo na internet, né? Ali fala bastante sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho um nicho aqui, já tenho certa audiência, já tenho certa coisa acontecendo, o que eu posso criar aqui? Então foi em 2011 que comecei, digamos, a vender as primeiras aulas online. Que massa. Esse livro, Trabalhe 4 horas por semana, ele é um dos livros mais mencionados, né, pelos empreendedores digitais. É um livro que fez muita gente começar o seu negócio ou transformar o seu negócio. E a promessa é um pouco de copy, né? A promessa é trabalhe 4 horas por semana, mas todo mundo que lê esse livro e gostou passou a trabalhar 40 horas a mais, né? Foi assim Exatamente. com você também? Sim, total. Eu tinha preconceito com esse título antes de ver. Eu sou chatinho com copy, assim, Aham. né? Mas é muito bom, né? É muito bom porque abre a mente para certas coisas, né? Começar. Inclusive, vale contar que por causa desse livro, tipo, eu tinha um emprego na época. Eu comecei a terceirizar e delegar coisas do meu emprego, sem ganhar mais por isso, mas só para ter mais tempo. Mas foi sacadinha, porque eu vi que se eu tivesse mais Sério, tempo, cara. eu podia vender mais as minhas aulas, podia trabalhar mais no meu projeto. Então, Cara, muito bom. Esse livro foi muito disruptivo, porque ele trouxe o conceito de musa, né? O conceito de você criar um produto e ao invés de você se devotar a um trabalho ou a um negócio, esse negócio gerar resultado pra você, né? Tipo, ao invés de você, sei lá, ao invés de você se dedicar por algo, você se dedica sim, mas algo que retroalimenta essa coisa, né? Algo que não depende tanto de você e quebrar esse padrão tempo-dinheiro, né? Lá ele fala sobre assistentes, ele fala sobre você contratar a hora de alguém que valha menos do que a sua hora para você poder fazer coisas diferentes. E você conseguiu aplicar isso já no que você estava vivendo, né? Esse livro, ele é um manifesto, né? Ele é um baluarte em direção à liberdade. É sobre você trabalhar não só menos, mas de forma mais inteligente. E manter o seu trabalho no que é mais estratégico e delegar todo o resto. Isso é uma visão muito poderosa. E que massa que você conseguiu implementar isso no seu trabalho na época. Você era empregado e conseguiu implementar isso lá. Foi um passo ousado, né? Porque não é comum, né? foi. Eu acho que o que mais marcou foi essa questão, essa palavra que você falou mesmo, essa expressão. Desvincular hora de receita, né? Desvincular tempo de dinheiro. Então, como que eu posso usar o mesmo tempo ou menos tempo e aumentar as receitas, né? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Em rumo a ter mais escalabilidade, replicar o que nós estamos fazendo. E casa muito com o conceito de produto digital, né? Porque você grava uma vez, vender para um ou vender para 1000, Dá o você mesmo fez a trabalho. mesma coisa, dá o mesmo trabalho. E na época era literalmente gravar, né? Hoje a gente entrou num mundo que tem mais lives, tem Zoom, tem uma entrega, né? Até mais próxima, assim. Mas Uhum. mesmo assim ainda é muito escalável, porque eu posso estar num Zoom para 1000 pessoas ou num Zoom para 10 pessoas, é a mesma hora que eu estou entregando ali, né? Então o mesmo conceito se aplica até hoje. Interessante, né? Mas vamos lá atrás, porque eu sei que muita gente que está ouvindo a gente aqui é das antigas também, mas a maioria não está nesse universo desde 2010, como você está. Então, me conta um pouquinho de como é que começou essa paixão, o que que fez você. Deve ter sido WordPress, né? Você usava WordPress na época, o seu blog? Usava, era É. WordPress, era. Então o que que fez você falar, cara, eu vou abrir um WordPress aqui, eu vou abrir um blog, vou começar a falar de estratégia de estudo para língua japonesa. Como é que foi isso, cara? O começo de tudo, amigo? Eu costumo dizer que eu meio que nasci no computador já. Eu uso o computador desde os 9 anos de idade, 96.
A gente foi um dos primeiros da cidade a ter acesso à internet. Tipo, meu pai era amigo do cara que fundou o primeiro provedor da cidade. Então, o cara deu uma conta, assim, pra Que gente. Então, massa. desde muito pequenininho eu tenho internet, Na assim, época era desde os modem, né? primórdios. Era de Modem. escada, né? Era de escada, só. Tinha Eu que usar lembro muito o bem horário do disso. pulso único, né? De madrugada, Claro. sábado depois das Meia-noite às 2, 6, sábado depois das 2. Pode sábado depois crer. das 2, né? Então, e às vezes usava Nossa. fora desse horário e depois tomava uma bronca, porque a conta ia lá no alto. Mas Nossa, muito assim, eu bom. uso computador e internet desde muito cedo, desde criança, literalmente, né? Época que a maioria das pessoas nem entendia o que era isso. Com português, claro, sempre fui muito nerdão também, né? Eu Então, também. videogame, anime, mangá, filmes, séries, né? Assim, total. E por causa disso, eu comecei a estudar japonês também, né? Porque lá é Que a massa. terra das nerdices, por assim dizer. Então, comecei a estudar japonês ainda na adolescência, aos 15 anos. E é algo que me acompanhou, né? Fui estudando por alguns anos. Então, meio que juntou duas habilidades, né, que eu cultivei. Esse conhecimento do idioma, na época do blog ainda sendo desenvolvido, ainda estudando mais, e essa familiaridade com o computador, com a internet, com tudo Tecnologia, né? mais, com tecnologia. Meu primeiro trabalho, literalmente, foi um estágio numa loja de informática, dando manutenção. Meu segundo trabalho foi numa agência de desenvolvimento de sites. Então, lá eu aprendi a programar, aprendi a editar imagem. Então, eu tinha essa familiaridade, né? Eu era desse mundo, assim. E eu sempre participei muito de comunidades online, de tudo quanto é assunto que eu tinha interesse, né? Hoje a gente está aí no Instagram, no Facebook, mas na época era fóruns, né? Os fóruns lá da Fórum Now, ou aqueles que Era a o Mirk, própria galera tinha o instalava. Mirk também, né? Mirk, exatamente. Eu era do Mirk lá também. Nossa. Então, nessas comunidades aí, trocava o ICQ com a galera. Nossa, cara. Eu lembro de cor o meu ainda. Você lembra o seu? Eu lembro, 65 24 11 28. O meu Pode até era me adicionar, mas eu não entro lá, mas existe ainda. O meu era 180611867. E, cara, é muito esquisito a gente lembrar isso, né, cara? É Isso porque louco, isso né? tem muitos anos, cara. Muitos anos mesmo. Eu acho que eu lembro mais disso do que os números de telefone, assim, da Aham, época. aham. Com certeza, cara. Que loucura, que loucura. Uau, e aí você começou a dividir com as pessoas. Você tá com quantos anos hoje, Passari? 36. É a minha idade que eu tenho. Eu tenho 36 também. Então, cara, que louco ver esse paralelo, né? Cara, também eu tive acesso muito cedo a computador, cara. Eu lembro que a minha mãe, nossa, se juntou lá com o nosso pai do meu irmão, e aí quando eu vi, tinha um computador na sala. E é uma coisa que não era comum, sabe? Não era. A gente pegou o começo da coisa, né? Tipo, eu sou da época antes do Windows 95. Eu lembro do Windows 3.11. Você lembra disso, cara? Lembro, comecei nele também. Nossa, começou nele também. Comecei nele. E E ele nem tinha abria jogo. automático, né? Você entrava no Não, DOS primeiro e tinha que digitar o Win pra isso, entrar. isso, era um programa. É, E era muito louco, porque o Windows veio depois do DOS. E o DOS, o MS-DOS, né? Ele era um terminal, ele era um prompt, um lugar que você dava comandos. Então, quando eu cheguei nesse mundo, já era com Windows 3.11, mas eu lembro que eu tinha que entrar às vezes no DOS para abrir um jogo específico, para puxar alguma coisa. Lembra disso? lembro, total. Nossa Tinha que senhora, eu lembro navegar até disso a também. pasta ali, digitar CD, e o CD, nome da pasta, CD ponto ponto, volta pra Nossa, pasta cara. anterior. Vixe, Isso. Dir, para ver o que tinha no dir pra ver diretório. os diretórios. Nossa, eu lembro de tudo isso, cara. Eu lembro de tudo isso. E, cara, eu acabei, não sei se você foi por esse caminho também, mas acabei enveredando pelo caminho da programação. Na época não eram as linguagens de programação brabas, não, mas eu aprendi a fazer BAT. Você lembra disso? Sim, sim. BAT nada mais era do que uma ordem lógica, tipo, igual o Passari falou, para entrar numa pasta você tinha que digitar, tudo era comando, você não clicava em janelas, era tudo prompt de comando. E aí você podia botar vários comandos em ordem e salvar aquilo ali como arquivo .bat. Um arquivo esse que quando você clica, quando você executa, daí que vem o executável, né? Ele dispara aquela linha de comandos ali e gera aquele resultado específico. Meu irmão, eu nem lembrava disso, cara. Massa tá falando com você e lembrar disso aí. Você manjava disso aí também? Total, total. Assim, eu
Assim, sei lá, eu era do tipo que viciou num jogo. Eu ia lá e queria aprender a reprogramar o jogo, queria alterar as coisas lá, tudo mais. Inclusive, alinhado com a questão do japonês, eu participei de grupos de tradução de jogos, né? Tradução de Sério? ROMs, né? O que é ROM? ROM é o software que está dentro do cartucho de videogame, né? Uhum, É o software que está uhum. dentro do chip lá. E aí você Então, pode ler por um emulador, né? O emulador lê exato. aquilo ali. Uau. E assim, juntava com umas galera que nunca via a cara, só que tinha os nick lá, Dart Sim. Kyle, sei lá, Maverick. Aham. Era os amigos, né? E Sim. aí, e aí a gente reprogramava as paradas, traduzia e tudo mais. Ó, é legal você ter falado esse negócio do nick aí, né? Porque hoje a gente tá no Instagram, a gente vê a cara da galera, vê as É, fotos da galera, né? Antigamente a gente se relacionava com um nome. Um nome. Tipo, é muito louco mesmo. Eu lembro que bem mais tarde, quando eu comecei a jogar Rogue Spear, lembra do Tom Clancy's? Era um esse eu não jogo de conheço. tiro. Era Rainbow Six, lembra do Rainbow Uhum, Six? sim. Era um jogo que veio do Rainbow Six. Cara, um grande amigo meu, eu nunca vi pessoalmente. Eu nunca vi foto. Não sei se é alto, se é baixo, não sei nada. Sei que o nome dele era Scott. Fal Scott. Só isso. E era muito doido isso, porque você criava relacionamento mesmo com uma pessoa que você nunca viu, cara. É muito diferente de hoje, né, cara? Hoje tudo é tão visual, né? Que loucura. Exatamente. Você teve essas amizades assim com nomes, letras? Cara, eu tenho grupos de WhatsApp de gente dessa época até hoje. Mas agora eles Sim, ganharam o rosto, né? ganharam o Agora você. rosto, agora tal. É. Mas sim, a gente tem. É Cara, que massa, doideira, né? cara. Que doideira. A gente, nessas horas, a gente se pergunta, né? Eu me pergunto, será que eu tinha outro caminho? Porque a sensação que eu tenho é que por causa do acesso à informática e tal, e por poder mexer nisso, será que o caminho que a gente trilhou não foi meio que inevitável e um bocado fruto do meio? Faz sentido essa reflexão? Faz, e eu penso pra caramba nisso também. Porque assim, se a gente se colocar no contexto da época, assim, eu tinha treta com os meus pais, porque na perspectiva deles eu tava perdendo meu tempo. Podia estar Aham, estudando. aham. Inclusive eu ia mal na escola, não porque era burro ou porque não aprendia, mas porque não dava a mínima para aquilo. Aí quando vinha a recuperação, aí eu estudava e tirava o 7 lá para passar, né? É, Mas hoje eu vejo que assim, se eu não tivesse esse acúmulo de experiências, esse acúmulo de habilidades que foram desenvolvidas fazendo coisas aparentemente inúteis no contexto da época, né? Inúteis até do ponto de vista não é financeiro, né? Será que eu teria feito o que eu fiz depois, né? Em todas as tanto para ter o negócio que tem hoje, quanto para conseguir os trabalhos que eu consegui, né? E hoje eu olho nessa perspectiva quando eu vejo a minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? E quando eu vejo ela brincando, eu vejo desenvolvendo, pintando, tentando tocar música, né? Eu fico pensando, nossa, será que ela está construindo uma base? Onde será que isso vai dar, né? Aonde que isso pode se conectar lá na frente? Cara, que Mas faz loucura. sentido esse negócio do será que era inevitável ser assim? É, eu lembro de ter lido o Cortiço, né? E o quanto que lá fala que a gente é produto do meio. Quanto que a gente é fruto do meio. E você tá falando da sua filha, ela tem 4 anos, né? Cara, eu acho que o quanto que os pais encorajam, incentivam, ou o quanto que eles podem tolir cada hobby, cada coisa do filho, influencia diretamente no como que esse filho vai ver o mundo, né? Eu acho que. Eu não tenho filhos ainda, né? Quero ter, se Deus quiser. Mas eu imagino que seja uma relação de mentoria. Nossa, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, amigo? Total. E sabe que eu penso nisso também, o inverso, né? Porque assim, o que eu estou fazendo hoje, mesmo independente da utilidade que eu vejo para aquilo, provavelmente vai impactar nos meus próximos 10 anos também, né? Sei Com lá, a certeza. leitura que eu estou fazendo hoje, que talvez não tenha nada a ver com o meu trabalho, não é nada técnico que eu precise para executar, né? Ou um hobby que está sendo desenvolvido hoje, estou aprendendo alguma coisa nova, provavelmente então, talvez isso pode convergir com alguma situação real daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos, né? Daqui É, 40 anos. A gente não sabe. Então, da mesma forma que dá pra gente olhar o hoje, olhar para trás
e ver que aquilo que a gente fez lá atrás, na adolescência, no início da fase adulta, ajudou, o que a gente está fazendo hoje também vai influenciar lá na frente. Com certeza. E é até difícil pensar o tamanho do impacto, né? Porque quando você está falando isso, eu estou pensando e trucando aqui na minha cabeça. Acho que tem menos impacto. Mas não sei, porque a gente só vai saber muito depois, né? Mas a sensação que eu tenho é que o que a gente fez lá atrás molda muito mais, né? É como se hoje a gente fosse uma massinha mais dura, sabe? E lá atrás a gente fosse uma massinha mole. É mais fácil moldar a massinha mole, né? Eu vou dar um É, exemplo aqui. Você gosta de música, né? A gente já tocou junto. Você curte, né? Não só ouvir, mas também tocar, né? Você tem essa onda, canta bem. E, pô, meu lance é guitarra, eu toco guitarra. Eu não sei se você tem essa experiência, mesmo que eu tenho, mas eu, eu, eu tenho dificuldade de ter tesão numa música atual mais do que eu tinha nas músicas que eu ouvia, por exemplo, na minha adolescência. sim, também. Eu posso dizer que também, Não né? bate da mesma forma, cara. Porque. Não bate. Cara, músicas que são muito boas, mas, tipo, não tem hoje como uma música substituir o espaço afetivo e emocional que a música que eu ouvia, sei lá na minha adolescência, porque eu era aquilo. Eu não sei explicar, mas eu vi até um estudo, cara, que atribui essa transferência, essa transformação a mudanças nas sinapses do cérebro mesmo, e ainda colocam uma data, 14 anos. E aí tem até um site que capitalizou em cima disso, né? Você coloca lá o seu ano de nascimento e ele mostra os CDs que saíram naquele ano. E invariavelmente são músicas que te marcam até hoje. Então, o que você ouviu, você pode ter mudado de estilo de música, mas o que você ouvia aos 14 anos sempre vai ter um espaço, um carinho, um impacto afetivo diferente pra você, porque teu cérebro funcionava de outra forma, cara. E, É. e hoje não tem como a música fazer aquela mesma cosquinha no cérebro que fazia quando tinha 14. Você sente isso, cara? Sinto com tudo. Não só com música, mas estilo de filmes, de literatura, de games, né? Todas essas Muito doido, coisas né? digamos que parece que para algo mais que não é da, não precisa ser nem algo que a gente viveu, mas que remete à época, né? Não Sim. sei se você tem a experiência de uma música que você conheceu agora, mas ela é da mesma época e do mesmo Sim. estilo, e aí Tem o ela mesmo cola. cheiro, né? Mesmo É o cheiro, mesmo né? cheiro, né? É, Aí desce, é. né? É porque tem uma familiaridade, né? Tem um costume. Isso tem a mesma cor, sei lá, né? Tipo, bota na mesma gaveta. Tem isso. E eu hackei um pouco isso, tá? Eu tenho conseguido desenvolver prazer forte com músicas atuais, mas eu tenho mimetizado o que eu fazia lá atrás. Porque, por exemplo, hoje a gente tem Spotify, então a gente pode ouvir música infinita, música nova, e tem uma, uma oferta de músicas novas maior do que lá atrás. Então, você se tem a minha idade, 36, vê se eu vou falar faz sentido pra você. Saía um CD novo de uma banda nova, você tinha que arranjar um amigo que tinha o CD. Ou você Pra tinha que copiar. economizar pra comprar, pra copiar, pra ripar, né? Ripar que a gente falava. Cara, é exatamente isso. Não é apertava um botão e tinha. Não tinha download, gente. Eu fico falando, eu me sinto um dinossauro aqui, passar explicando pra molecada aí, os millennials que ouvem a gente. Cara, ou a geração Z, tudo. Era um mundo muito diferente. Então, a gente dava muito mais valor, porque a gente conquistou aquilo ali. Talvez a música nem fosse tão legal, mas a gente lutou tanto pra conseguir que a gente passa a gostar, sabe? É uma coisa meio doida assim. A E oferta era menor, né? Então, assim, isso, a gente tinha um CD, não tinha milhões. isso, Então a isso, gente tinha que ouvir aquele CD e a gente pode. isso. E na força no bruto a gente passava a gostar, porque é o que tinha, né? Na É, repetição. É isso. E tinha até o lance das fitas cassete e tal, que você tinha que ficar esperando a rádio tocar a sua música favorita. Aí você botava pra gravar. E aí no meio a rádio soltava uma vinheta, atrapalhava a gravação. Você viveu isso também, cara? sim. Massa, né? Agora, o que eu fiz recentemente, né? E vou deixar aí pra você e pra todo mundo que estiver ouvindo. Cara, como tinha menos oferta, igual você falou, a gente ouvia o mesmo CD direto. Eu lembro de CDs do Steve Vai, do Joe Satriani, do Dr. Sim no Brasil e do Dream Theater. Cara, que são minhas bandas favoritas e coisa que eu gosto até hoje. Eu lembro que eu ficava ouvindo a mesma. Eu botava o CD no repeat e ia dormir. Então eu ia dormir ouvindo aquilo. Cara, não tem como aquilo não enraizar, né? Aí o que eu fiz recente, ô Passar? Músicas e bandas e CDs específicos que eu escolhi gostar,
Acho legal trazer esse conceito, né? Escolher gostar. Eu escolhi gostar, eu passei a mimetizar aquilo. Eu não tenho mais hábito de ouvir música dormindo, mas eu voo muito, né? Eu voltei ontem de viagem, tava na Itália, cheguei ontem aqui no Brasil. E, cara, eu desenvolvi esse hábito de fazer como antigamente, que é ouvir CD na íntegra. Então eu pego Nick Johnston, que é um guitarrista atual que eu gosto muito, Pliny, Intervals, que é uma outra banda que eu gosto muito, e aí eu boto pra ouvir direto. E aí eu falo, esse voo só vou escutar isso. E aí eu vou fazendo isso com uma frequência, e agora eu tô desenvolvendo prazer por essas músicas atuais, análogo ao que eu sentia lá atrás, cara. Já experimentou fazer alguma coisa assim? Não, quando algo me fisga, eu repito bastante. Então, assim, digamos que hoje até aquele fenômeno do você passa mais tempo escolhendo o que vai assistir na Netflix do que de Do fato que assistindo. assistindo, É verdade, né? é isso mesmo. Na época, não, a gente revia a mesma fita, né? Isso. Então, e a repetição, isso tem muito a ver com o meu nicho, com línguas, né? A Sim, sim, repetição sim. faz a gente enxergar nuances que a gente não enxergou na primeira vez, ou escutar Sim. nuances que não escutamos na primeira vez, né? Isso, E aquilo vai cara. se familiarizando, vai enraizando, né? E isso, assim, não importa o quanto a tecnologia mude, o nosso cérebro continua o mesmo. A gente cria conexões profundas através da repetição, né? É. Aquilo enraiza na gente, tanto emocionalmente quanto até o conhecimento com repetição. É. E existe um prazer profundo nisso, né? Eu lembro que teve uma música do Dream Theater que eu peguei um pedacinho, cara, de tipo 3 segundos, e eu ficava ouvindo aquele pedacinho de novo, porque ele me dava uma sensação muito gostosa. E aí depois você vai no show ao vivo, e aí eles tocam aquilo ali, aí você sabe que aquilo vai acontecer. Quando o cérebro, ele sabe que vai vir aquilo ali que tá acostumado, e aquilo ali vem, cara, dá uma sensação de satisfação, uma saciedade. Cara, é muito bom, né, Passai? É bom. Acho que só quem é apaixonado por música consegue entender isso que a gente tá falando. Mas que legal esse paralelo que você trouxe pro lance do idioma, pro lance do japonês. Passa muito por esse lance da repetição também, né? Não, e que papo bom, né? Porque acho que tem muita gente que deve estar relembrando muitas coisas também. Talvez os mais novos não consigam fazer nenhuma associação, mas todos esses conceitos dá para puxar para o mundo dos negócios também, né? Para o que a gente faz hoje. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver, né? Então, o quanto a gente repete a prática, por exemplo, você já fez mais de 50 videocasts aí, Oh, bem né? mais, amigo. Com certeza esse é melhor do que o primeiro, da sua parte, né? O desempenho. Com certeza, Né? com certeza. E, cara, sabe o que eu faço? Eu escuto o meu próprio conteúdo. Então, eu gravo o vídeo, eu escuto o meu próprio vídeo, assim. Tipo, o vídeo foi, sei lá, foi um vídeo no meu canal do YouTube quarta-feira agora. Na quarta ou na quinta, eu boto ele no carro e fico ouvindo. Eu pego nuances minhas e que eu melhoro naturalmente no próximo. E às vezes, e nem é racional isso, não é nem tipo, vou parar de falar isso aqui. É simplesmente melhora por causa do lance da repetição, né? Você vê o resultado daquilo que você fez e você se vira, faz a autocrítica ali. Eu acho que esse espaço é importante, né? A autocrítica, porque se você só faz, até se você só repete, sei lá, vamos falar o garçom, né? O garçom que toda noite ele só vai lá e serve o prato igual. Eu não sei se ele vai experimentar esse tipo de evolução, né? Que um garçom que toda noite se pergunta como que eu posso servir melhor? Tipo, como que eu posso fazer de forma mais eficiente? Ou em menos tempo? Ou com mais segurança? Que não é a prática comum. Você trouxe aí esse lance da autocrítica, cara. Eu acho que essa cultura de debriefing, de olhar para qualquer coisa que você tenha feito e se perguntar como é que eu faria melhor? Onde que eu errei? Onde que eu utilizei? Quais são os pontos de atenção? Tem a ver de novo com o lance da língua, né? Você grava uma frase, ouve um nativo. Cara, onde estão as diferenças, né? Porque se você olhar para as diferenças e eliminar as diferenças, você está se aproximando do que você quer chegar, né? E eu acho que essa abordagem você pode levar para tudo na vida. O que você pensa, Passar? Não, total. O exemplo do garçom foi perfeito, né? Não é só repetir a mesma ação. É repetir pensando mesmo que você não acerte, mas buscando fazer melhor dentro de um princípio, que é ser mais eficiente, ou ser melhor, ou colocar mais qualidade naquilo, né? Inclusive, hoje, ainda um paralelo com o que a gente estava falando aqui das músicas, do Netflix e tudo mais. Inclusive, talvez uma armadilha que a gente pode cair hoje em dia
é justamente porque, ó, não só a demanda de séries na Netflix é muito grande, quando a demanda de estratégias que nós temos disponíveis para aplicar nos nossos negócios, ou a quantidade de tipo de conteúdo que tem para fazer, a quantidade de redes sociais que tem para trabalhar, né? Tipo, pô, saiu o TikTok, TikTok tá bombando, preciso ir pro TikTok. Agora o pessoal tá fazendo um stories de não sei que jeito. Agora estão fazendo live todo dia. A gente tem que se policiar também para não cair nessa questão de ficar ou assistindo um monte de série mal assistida sem aproveitar, né? Ou ficar travado justamente porque não sabe o que fazer. E isso eu carrego bastante. Cara, eu não sei usar TikTok até hoje. Nunca instalei o TikTok, não sei como ele funciona. E a gente tem uma conta lá da empresa porque o pessoal já fez tráfego lá, mas eu nunca entrei. Mas assim, mas eu faço bem o YouTube, né? Não é questão de tô abrindo mão disso, eu tô colocando energia em outra coisa. É. Né? E dá para derivar, né? Dá pro seu time, por exemplo, pegar o bem que você faz no YouTube e derivar ali e jogar em outras mídias, como o TikTok, por exemplo, também, né? Exatamente. E já que você tá falando desse negócio de YouTube, Passari, eu quero trazer uma visão sua. Cara, alguns anos atrás, já tem o quê? Uns 3? Você fez um conteúdo no Maestria ensinando o passariano. Uhum. Já tem uns 3 anos, será? Foi 2018. Nossa senhora, meu 2018. Deus. Então tem 4, 3, 4 anos, né? Cara, a gente pode até falar disso aqui, sobre o passariano, que foi o que fez a galera conhecer você no digital, né? Você já era conhecido no nicho de idiomas, no nicho do japonês, mas no digital você não era conhecido. Quando você criou o passariano, essa sua forma de vender, né, esse seu processo de venda, cara, você ficou conhecido no digital, né? Extremamente conhecido. E a gente pode falar aqui do passariano, mas eu quero trazer antes uma outra coisa. Quando você deu a aula no Maestria sobre o passariano, ensinando em detalhes como é que você faz, você trouxe uma das coisas que eu acho mais importantes para quem vende cursos, vende mentorias, para quem está no digital, né, como a gente fala, ter como certeza. Você falou lá, e você pode explicar aqui melhor até do que eu vou lembrar, o quanto que cada empresa nossa de educação é uma empresa de educação e que vende cursos também, até faz lançamentos, mas que o core, o núcleo, o principal da atividade das empresas que tem esse nosso perfil de educação é educar. E é gerar conteúdo, e é distribuir conteúdo. É fazer conteúdo de qualidade, distribuir esse conteúdo de qualidade de forma perene, de forma consistente, de forma continuada. E não um mês antes de fazer um lançamento, e não uma semana antes de fazer um webinário, e não um mês antes de fazer um evento porque vai vender, mas sim de forma continuada. Você colocou a produção de conteúdo, distribuição de conteúdo, como o fundamento, como o principal. Processo de venda, curso, mentoria, pode ter ou não ter. Monetizar, você pode ou não fazer, mas independentemente disso, a razão primeira, a razão mater, a razão mãe da coisa, cara, é a produção e distribuição de conteúdo. Pode dar uma palhinha, se você ainda pensa dessa forma, e ir mais fundo nesse assunto, porque eu acho que pode mudar muito a visão das pessoas que estão ouvindo sobre o seu próprio negócio? Claro, assim, o nosso negócio, né? A gente usa-se muito palavras como trabalho com marketing digital ou sou infoprodutor, né? Tudo isso, na verdade, são rótulos para uma coisa que existe há muito tempo, que é a educação, né? E o que é educação? É a gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiência com outras pessoas para ela pegar aquilo formatado de uma forma que seja aplicável e de fácil compreensão para ela, né? É curadoria de conhecimento, né? Eu passei anos estudando japonês, aí eu pego aquilo que eu aprendi, recompilo numa outra forma que eu acredito que é a melhor para aquela pessoa que está me acompanhando, e não é a única forma de fazer isso, mas é a minha forma, né? E por isso que o mercado é maravilhoso, porque cada um vai ter a sua forma, né? Um é mais direto e reto, o outro faz piadinha, o outro explica mais nos mínimos detalhes, o outro é mais raso, só que é mais prático, né? Então, isso é legal, por isso que o mercado de informação ele é infinito. Sim. Mas o que nós fazemos na essência é isso, né? É pegar informação, pegar experiência, pegar conhecimento e reformatar isso e passar para as pessoas. E o que elas pagam é por esse serviço, né? Pelo acesso a essa informação, ou pela curadoria, pelo acompanhamento, por tudo isso. Tá? Em essência, é isso. O que nós fazemos é o que já existe no mundo há muito tempo, só que não era online. Curso de inglês, há quanto tempo existe?
meu caso é japonês, mas línguas, né? Pô, faz 50 anos que existem escolas de inglês. Esse pato é mais. Música, né? Falamos aí de música. Então, isso sempre existiu, tá? Aí o que nós fazemos é usar estratégias, técnicas e conhecimento de marketing, de internet, de ferramenta, de tecnologia, para levar isso para mais pessoas, para ofertar para mais pessoas e para gerar uma escala maior também do que faria de forma presencial, Sim. né? Então a essência, no fim das contas, é essa, né? E se nós queremos mais clientes, qual que é a forma de mais pessoas nos conhecerem? É vendo o que nós temos para oferecer. No caso, o jeito que nós passamos a informação, a transformação que nós causamos. E assim, eu vim dessa escola de criação de conteúdo, né? Que nem eu falei, eu comecei blog antes de ter qualquer perspectiva de monetização. Sim. Então, para mim, a essência de fazer qualquer coisa na internet é produzir conteúdo. É Né? compartilhar, Isso né? Antes de estava pensar em cobrar. enraizado, é compartilhar, né? Então, antes de qualquer coisa, não que hoje eu concorde que para começar um negócio é melhor você primeiro produzir conteúdo, né? Mas a essência, no fim das contas, é produzir e distribuir conteúdo, pago e gratuito. Cara, muito, muito massa. E quando você fez aquela gravação daquele conteúdo, que foi uma aula dentro do Maestria ensinando isso, cara, eu não lembro de antes daquela data alguém ter falado isso com tanta clareza, com tanta simplicidade, né? Que é, se você vai lançar ou não, se você vai investir, comprar lead, fazer um processo de venda, fazer um lançamento, fazer um webinário, fazer um evento, cara, isso é o de menos. Você tem que estar sempre on em fazer conteúdo e distribuir esse conteúdo. E, cara, isso é uma visão que segue relevante, segue atual. Os grandes players entendem isso já, mas a grande massa ainda não entendeu, Passari. Manda a real aí para eles sobre conteúdo, produção e distribuição de conteúdo. Nossa, cara, é produzir conteúdo que de fato ajude as pessoas, porque tem às vezes tem aquela mentalidade de produzir conteúdo só para criar consciência do produto. Também é importante, também é bom. Mas eu acredito fortemente que a gente tem que criar conteúdo útil para as pessoas. Onde a hora que ela cair no nosso ecossistema ali, no primeiro contato que ela ter com alguma coisa de comunicação nossa, ela sentir que aquilo gerou valor para ela e ela queira acompanhar mais. E ela passe a te acompanhar, ela fique por ali, né? Vou chamar de ficar no seu ecossistema, ficar no seu jardim, Sim. né? Você está cultivando o jardim, a borboleta começa a frequentar esse jardim, né? Porque aí, em algum momento, existe uma grande probabilidade dela virar cliente, né? Ou até não. Mas ela vai falar de você pro amigo, vai falar de você para outra pessoa. Então, cara, eu acho que assim, vamos falar de gatilhos mentais. Eu acho que o gatilho mental mais sólido e com mais potencial de longo prazo é o da reciprocidade. Massa. É o da reciprocidade. Assim, Explica talvez não é aí o de para quem tá ouvindo resultado pela primeira imediato. vez aí. O que é isso? Cara, basicamente reciprocidade é alguém te ajudou, alguém fez alguma coisa por você, você sente uma gratidão por aquela pessoa, você tem uma visão diferente daquela pessoa e você fica mais propenso a fazer alguma coisa por ela. Nem que É seja engraçado você comprar falar de alguma gratidão, coisa. né? Esse é o lado bonito da coisa, né? Alguém fez alguma coisa por você, você se sente grato e fica propenso a fazer alguma coisa por ela. Eu vejo algo até mais visceral nisso, tá, Passari? Eu vejo dívida. Eu vejo que quando você faz alguma coisa para alguém, você está criando uma dívida no sentido inverso. Você, quando fala obrigado, tipo, você está. Já para pensar, obrigado, né? Tipo, em inglês é thank you, tipo, thanks. Mas em português a gente usa obrigado. O que quer dizer obrigado? Eu não sei como é que é em japonês, não sei qual que é a origem, mas obrigado eu vejo como eu fico então obrigado a algo. Já parou pra pensar dessa forma? A pessoa Sim. tá obrigada a retribuir. Tá na natureza de quem a gente é. Se alguém cuidou de você, você cuida dessa pessoa, alguém. E nós, seres humanos, temos esse troço na gente. Tirando o sociopata, psicopata, tirando gente doida que tem, sei lá, alguma disfunção, tá enraizado na gente. Por quê? Ora, evolutivamente falando, quem não tinha esse troço morreu antes de se reproduzir. Quem não conseguiu passar o gene. Então, o gene egoísta não foi pra frente, porque, cara, a gente antes, pra chegar aqui enquanto humanidade, a gente vivia em tribo, cara. A gente teve que se ajudar. Quem não se ajudou não sobreviveu a ponto de passar pra frente.
Doideira, né, falar isso. Você falou dívida, né? É um pouco... A gente gera créditos, né? Também. É como se a gente estivesse gerando créditos no mundo pra É, gente. A gente não vai cobrar, mas a gente tá gerando créditos e aquilo vai voltar. mas Não sabemos quando nem como. se você é credor, só existe credor se alguém tá devendo, cara. É. Então eu não vou fugir desse lado, não. É isso mesmo. Tipo, o Passari falou, a gente não vai cobrar. Eu tô usando isso aqui a título de ilustração. Mas quem tá ouvindo esse VDcast está contraindo uma dívida. Uma dívida comigo, uma dívida com você, Passari. Não tem como. Eu, quando ouço uma banda, cara, a banda é o som de fundo, o CD é o som de fundo da minha viagem, eu estou contraindo uma dívida. Porque eles me entreteram. Porque eles fizeram com que a minha jornada, a minha viagem da Itália para cá fosse mais gostosa, mais curta, mais divertida. Sacou? Tem uma banda chamada ACT, que foi a banda que eu tava ouvindo ontem, né? Pra vir pra cá. Cara, eles são da Suécia. Eu fui pra Suécia, pra uma cidadezinha chamada Malmö, para ouvir os caras. Óbvio que foi pra mim, né? Eu queria ver os caras, mas de uma certa Cara, forma foi retribuir. eu vi o dia que você foi, ou foi nos stories do Instagram, ou era Snapchat ainda. Acho que Mas eu lembro disso eu aí. acho que era. Eu Eu não lembro. sei se era Snap ou se era. Mas eu lembro que Meu você foi. Deus, tem muito tempo isso, cara. Nossa senhora. Mas foi algo muito marcante. Mas... E essa banda é legal. Eu peguei. Você gostou, Eu lembro que eu cara? ouvi na época, é legal. Cara, É legal. é muito bom. Mas é aquilo, Muito você bom. tem que ouvir um montão. Se É. você ouvir um montão, você vai viciar. Essa garrafa aí é bonita, hein? Quem estiver ouvindo no Spotify não vai ver, mas quem tá no YouTube vai ver, ó. Massa, garrafinha do Mastermind. Mas, Passari, então, cara, essa é a real, tem que fazer conteúdo bom. Cara, sim, conteúdo gera dívida. Não é que eu vou cobrar, hein? Ou assistiu muito VDcast, compra de mim. Mas o que acaba acontecendo é isso. Eu não preciso cobrar. A cada dia, a cada episódio, alguém do outro lado fala, pô, já deu, né? O quanto eu já recebi de graça é mais do que suficiente para eu entrar, nem que seja no Maestria, que é R$ 97 por mês. E aí o cara entra. Então, a gente sabendo disso, eu acho que a gente deve usar isso ao nosso favor, né? Acho que a gente deve desequilibrar a balança entre a gente e a nossa audiência, gerando conteúdo de tanta qualidade que sim, eles se sentam em dívida com tanto que a gente já gerou. Faz sentido, né, amigo? Total sentido. E uma coisa que eu gosto de ter, assim, cada conteúdo que eu vou criar, eu ter uma clareza interna de que valor eu quero gerar com aquilo, né? Eu tô fazendo esse conteúdo porque eu quero motivar alguém a começar a estudar, eu quero tirar uma dificuldade, uma amarra mental que ele tenha e que possa estar atrapalhando, ou quero ensinar alguma coisa que eu sei que tem gente que tá travando por causa disso, né? Ou quero só entreter, né? Às vezes só entreter. Tem valor, Ou quero né? ser um modelo, às vezes eu posso querer ser um modelo também, né? Às vezes você cria alguma coisa porque você quer que a pessoa veja como você é bom naquilo. Eu não sigo essa linha, mas não deixa de ser uma geração de valor. Sim. Né? Ver que você faz aquilo, talvez em artistas tem um pouco dessa pegada, né? Para o outro querer replicar e ele tá evoluindo quando faz isso, né? Mas no fim, a essência é essa clareza de que valor que eu quero gerar para as pessoas com esse conteúdo. Que massa. E, cara, uma coisa que eu admiro em você é essa capacidade que você tem, né? E agora sabendo um pouco mais, eu não sabia desse lance do como que o computador chegou cedo na sua vida, como a internet chegou cedo na sua vida. Eu não sabia esse lance de que você tinha feito o blog para compartilhar antes de pensar em monetizar. Eu não sabia a origem da coisa, mas uma coisa que eu admiro em você é esse lance de conseguir separar os elementos de algo para entender cada um desses elementos e melhorar a coisa. E eu acho que esse é o pano de fundo que deu origem ao Passariano, né? Ao método de vendas, o Passariano. Poxa, eu não sei se tem como a gente fazer esse VDcast sem tocar nisso, cara, sem explicar isso, sem falar do que você descobriu e o que isso tornou possível no mercado, porque não é exagero dizer que naquele ano, qual foi o ano, cara? 2018. Cara, foi uma coisa que revolucionou o mercado do digital, principalmente para quem fazia lançamentos, principalmente para quem dependia só de lançamentos. Conta aí pra galera o que é o Passariano, amigo. Cara, assim, ó, quando a gente pega uma estratégia, qualquer coisa, eu gosto de entender o fundamento das coisas. O que é o fundamento? Por exemplo, vamos fazer um bolo. Temos a receita do bolo. E essa receita diz quais ingredientes usar, em que ordem e em qual quantidade. Ok. Talvez o melhor jeito de você aprender a fazer um bolo seja seguir essa receita
o mais próximo possível do como ela foi concebida. Isso vale para qualquer coisa que nós queremos aprender. Quer aprender guitarra? Segue o que já existe, o que está ali, repete o que estão te passando, né? Porque tem habilidades importantes que você está desenvolvendo com aquilo. Entretanto, eu tenho com naturalidade, assim, buscar olhar por que no bolo tem farinha, né? Não é só pôr farinha naquela quantidade, é para que serve a farinha. Para que serve o ovo? Para que serve o leite? Por que isso? Porque se em algum momento eu não tenho farinha, no caso eu nem posso, eu sou alérgico a glúten, então se eu não tenho acesso à farinha, mas eu sei para que ela serve, eu consigo pensar que outra coisa eu posso usar que faça um papel, às vezes até parecido, não tão bem quanto, mas parecido, né? Isso, na minha opinião, é olhar a essência das coisas. E isso vale para estratégias de marketing, isso vale para estratégias de lançamento, estratégias de venda na internet. Eu sempre busquei olhar o... É igual a gente falou aqui, gerar conteúdo. Por que geramos conteúdo? Né? Então, chegou um momento que eu precisava fazer um lançamento e tinha pouco tempo. Eu mudei. Aí, lá na aula do Maestria, eu conto a historinha em detalhes do porquê que isso aconteceu. É engraçado, tal. Mas eu tinha pouco tempo, eu tive que antecipar o meu calendário. Então, eu comecei a trocar os ingredientes. Tipo, vou fazer um bolo sem farinha. Cara, deu muito certo, né? Mesmo meio ali sem saber necessariamente o que eu estava fazendo. Não foi uma coisa, vou desenhar um formato de lançamento. Não, eu vou vender o meu produto, né? E aí, qual que é o resultado final que eu quero? Vender esse produto. Esse é o resultado final. Aí a gente vai voltando. Para vender esse produto, o que eu preciso ter? Eu preciso de pessoas que saibam que eu vou vender esse produto, né? Para pessoas saberem que eu vou vender esse produto, o que eu preciso fazer? Eu preciso avisar o maior número de pessoas possível. Como que eu aviso? Eu posso fazer campanhas de tráfego avisando? Eu posso mandar e-mails avisando? Posso fazer stories avisando? E o que ele precisa saber? Ele precisa saber de várias informações a respeito da data que vai abrir, como funciona o produto, o que tem lá dentro, qual que é o método, se funciona, para quem é, né? Como que eu comunico isso? Por todos esses canais, mas posso centralizar tudo num blog de lançamento, mas diferente do que a gente está acostumado, porque eu tinha menos tempo para fazer. E aí, entendeu? Acho que no final das contas, eu sei que falando isso não dá para alguém saber como faz um lançamento passariano. Mas eu acho que o importante é esse negócio de olha para o resultado final que você quer e quais são os passos anteriores que você tem para chegar, que você tem que dar para chegar lá e o que dá para fazer com o que você tem. E foi com esse pensamento que ele nasceu. E eu gosto muito dessa visão do trás para frente, né? Eu acho que você pode ter essa visão para conseguir qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Tipo, pensa no resultado que você quer alcançar, tá, o que aconteceu uma semana antes, o que aconteceu na semana anterior e na outra, e aí você consegue traçar um plano, né? Eu acho que o Passariano é especificamente poderoso porque ele roda em um menor espaço de tempo, né? E tem o lance também de que você é direto ao ponto, você é claro, na data tal eu vou abrir as inscrições para o meu programa tal. Clica aqui para fazer sua pré-matrícula e, cara, e saber tudo que você precisa saber sobre essa turma. Eu acho que só de você falar assim, Passari, já faz com que a pessoa que vem, a pessoa que se inscreva, seja muito mais quente do que o mero interessado, curioso, que só quer aprender coisa de graça ou pagar baratinho alguma coisa, né? E aí tem um ponto importante, que é de onde vêm essas pessoas, né? Que estão nesse estágio para entenderem essa comunicação e estarem quentes o suficiente. Elas vêm da alimentação que você faz lá atrás com conteúdo e com outras ofertas também, com outras campanhas, com outros lançamentos, né? Cara, muito maneiro. E aí, para quem não sabe disso, qual foi o impacto que isso gerou lá em 2018, amigo? Sem falsa modéstia aqui, conta aí o que aconteceu. Tá, indo direto ao ponto em números. A primeira vez que eu fiz esse lançamento, eu literalmente gastei 21 mil reais investindo em tráfego e faturou literalmente 980 mil reais. O que são números absurdos, né? São números fantásticos, né? Cara, eu e o Passari, a gente tem essa pegada, né? Não são números, são pessoas. Muito mais interessado do que o faturamento, a gente está interessado em cada aluno, né? Que a gente conseguiu impactar. E foram quantos alunos ali? Ali foi 400 e alguma coisa.
É muito massa, né? Só que quando a gente fala no marketing, muitas vezes a gente tem que trazer esse lance do número, do faturamento em si, até para as pessoas darem devida atenção. Porque o que é mais interessante aqui não é o faturamento que ele teve. Você já tinha conseguido faturamentos maiores até, né? Eu acho que o mais impactante foi o pequeno investimento comparado com o lançamento clássico. Alô, Tim Ferriss. Obrigado, Tim Ferriss. O comprometimento de tempo infinitamente menor também. Cara, e falar com esse cara de consciência alta, pô, foi muito massa. E o Passari não só conseguiu esse resultado para si, mas eu posso dizer que ele mudou a forma com que o mercado operava. Ele aumentou, inclusive, o número de lançamentos possíveis no ano. Na época, gente, na altura, cara, a maior referência de lançamento no Brasil é o Érico, sacou? Eu não sei quem é o segundo. Ele foi o cara que trouxe a fórmula para o Brasil e ele sempre ditou o padrão do mercado. O Érico faz A, as pessoas fazem A sem entender por quê. Elas não têm essa visão do Passari de entender cada etapa, né? Elas só copiam. E, cara, eu sou da época que o Érico lançava 2 vezes por ano. E era isso. E a Sacou? maioria de nós também. Exato, porque não sabia direito o que fazer, copiava. Seu mestre mandou. Né? E aí só imitava. Era isso. Macaco vê, macaco faz. Era isso. Só que, cara, agora ele ensina 7 vezes ao ano, ele não fala isso, para fazer 6, É por 7. aí. É. Então, mas é muito novo isso, se você comparar com o que ele ensinava desde 2012, né? E eu acho que em 2018, uma das viradas de chave foi o Passariano. Por quê? Grandes players que na época, sei lá, lançavam 4 vezes ao ano, começaram a encaixar um Passariano entre cada um dos lançamentos grandes. Então, quem fazia 2 ao ano, passou a fazer 4. 2 grandes e 2 passarianos. Quem fazia 3, passou a fazer 6. 3 grandes e 3 passarianos. E, cara, quem fazia 4 foi para fazer 8, né? E o próprio Érico passou a lançar muito, muito mais depois que viu que o passariano era possível, né? Muito massa. Tem alguma história? Tem alguma pessoa específica que passou a fazer? Tem algum causo para contar aqui para a galera do VDcast? Nossa, cara, eu lembro que toda a galera que faz lançamentos, praticamente todo mundo chegou a fazer, né? Na época. Virou febre, né? Mairo Virou Vergara foi um dos Maio, primeiros a sim. fazer. Porque assim, eu sou amigão do Myron, não sei se o pessoal conhece, mas é velho de guerra também, né? De produtos digitais, sou muito amigo dele, então. Ele que deu esse nome, inclusive, lançamento passariano. Ele que batizou, né? Ele que batizou, então. Ele chegou a fazer bastante. Hoje, eu me deparo, às vezes, com pessoas que conhecem o lançamento passariano, mas não sabem que existe o Passari ali. Nem sabe por que E eu é passariano, já né? aconteceu de alguém me apresentar para uma outra pessoa num evento, a pessoa, tem alguma coisa a ver? Nossa! Que massa. Realmente foi uma coisa que... Ah, cara, não sei de quem tá ouvindo o VDcast, quem que testemunhou isso, né? Mas eu posso dizer que foi a mudança em 2018, cara, pro negócio de muita gente, cara. Muito legal mesmo. E Passari, no que você tá trabalhando, cara? Me fala aí as novidades, o que vai ser a próxima coisa, no que você tá se debruçando agora, o que você tá estudando, quero saber do que você tá fazendo, cara. Olha, eu tô me dedicando assim a criar cada vez mais ativos para a empresa, no sentido de, por exemplo, ter um site muito completo, capaz de tirar todas as dúvidas e quebrar todas as objeções e fazer o trabalho. Tô num processo assim, eu acho que eu já até comentei com você em algum momento. Não, acho que não, mas uma analogia, né? A gente pode pensar como caçador ou como agricultor, né? O caçador, todo dia, ele tem que sair para buscar uma caça nova. E aí ele tem que aprimorar as técnicas de caça, novas armadilhas, novas armas. E pode ser que ele volte com uma caça a maior da vida dele, ou pode ser que volte de mãos vazias. Né? Sim. Eu gosto de ter uma mentalidade mais de agricultor. O que é? Ele vai lá, ele tem a previsibilidade do que ele está produzindo ali. Talvez ele não vai ter grandes surpresas, Positivas, mas também não vai ter grandes surpresas também negativas. não vai ter grandes surpresas negativas. E aquilo é replicável. Então você planta lá alguma coisa, o negócio cresce, você colhe, vende, no mesmo lugar você planta de novo, né? Então, hoje eu tenho essa mentalidade de eu não posso ser sempre um caçador.
Talvez a gente nunca vai deixar de ter um pouco de tentar uma estratégia nova aqui, uma coisinha ali. Mas eu quero criar o campo de agricultura muito bom. Então, deixar cada vez mais processualizado a parte de criação de conteúdo, a parte de time de vendas, né? Então, hoje eu trabalho bastante vendas nos bastidores, vendas no 1 a 1, vendas que é uma coisa que eu aprendi com você, né? Pô, tem gente que quer comprar, pra que você vai falar não pra ela porque você tá com o carrinho fechado? O que é Então, um carrinho, né? Para começo de e conversa. não. Olha, duas coisas que eu aprendi com você. Por inspiração, né? Não é nem que você pegou e falou, passar e faça assim. É de olhar, né? Olhar o jeito que você faz. E também, isso está na cultura lá do Mastermásio, né? Está ali no pessoal que está ali junto, né? É essa questão de você estar sempre vendendo, né? Para a pessoa que está pronta, que está preparada, que está no momento. E outra coisa é de você sempre ter uma oferta para aquela pessoa no estágio que ela estiver, né? Total. Então, você faz um lançamento e tem pessoas ali que não estão no momento de comprar aquilo que você fez o lançamento, você tem que ter outra coisa para oferecer para ela até chegar no não dá, não dá. E daqui aí é só de graça, mas, né? Então, eu estou nesse processo de ter várias ofertas, ao mesmo tempo faz a oferta para a pessoa certa que está naquele momento. Então, aqui acontece muitas coisas nos bastidores, né? E eu estou otimizando e desenvolvendo cada vez mais essa parte. Cara, gosto disso. Gosto da sua visão de ativos, né? Gosto dessa ideia de um site que já explica, já prepara a pessoa, já mata todas as objeções. É uma coisa que, cara, por mais bizarro que seja, não é uma preocupação do mercado, né? Não é uma coisa que as Exatamente. pessoas estão olhando, né? Uau, muito poderoso, cara. Muito poderoso. E eu voltando à história lá dos blogs, né? Para mim, o conceito de tráfego é tráfego orgânico. Cara, faço muito tráfego e vendo muito mais por causa de tráfego pago. Mas a minha escola é do orgânico, né? O único jeito das pessoas me conhecerem é produzindo conteúdo e fazendo elas quererem frequentar aquilo, né? Cuidar do jardim. Então, cuidar do jardim. Então, eu também estou na pegada de fincar cada vez mais bandeiras de forma orgânica, né? Para a gente ficar... Para ter essa solidez, né? Para ter essa visão do agricultor. O tráfego pago, ele é muito bom, tem que usar de forma extrema, mas é uma coisa muito dinâmica. Custo por lead sobe, depois desce, aí troca de plataforma, aí aparece outra coisa e tudo mais. A gente fica atento a tudo isso, mas ao mesmo tempo, não é nem medo de acabar, medo de deixar de existir. Mas é que assim, a gente está construindo um negócio, né? E um negócio tem que continuar funcionando, faça chuva, faça sol, né? E aí se você olhar, a maioria de nós aí, infoprodutores, somos muito novos nessa parte de sermos empresários, né? Pelo menos eu Total. sou, eu não vim de família de empresário, não Primeira tenho geração referência empreendedora, nisso. né? Eu sou a primeira geração empreendedora. O mundo dos negócios, ele é baseado em construção de grandes marcas, né? Construção de marcas, construção de ativos, aonde você vai lá no Extra, mesmo sem ter visto uma propaganda do Extra chamando para você ir lá. Mas você sabe que o Extra existe, sabe onde ele está e sabe que lá tem o que você precisa, né? Isso é um trabalho de construção de marca. Então, a marca, eu nem sei se o Extra tá bombando ou não, tô usando o primeiro nome que vem na Mas se cabeça. veio na sua Mas a cabeça e eu marca sei tá o que aqui, que a é e quem tá ouvindo Coca-Cola tá também. aqui, o McDonald's tá aqui, né? O McDonald's tá aqui também. tá aqui também, Ai, muito bom. né? Então, essa pegada. Pode crer, Eu cara. acho muito importante essa parte de construção de ativos, construção de marcas, construção do seu posicionamento, né? O que é o posicionamento? É aquilo pelo qual você é mais conhecido. Então é uma coisa mais recente, assim, de 2 anos para cá que eu comecei a desenvolver pelo que eu quero que a minha marca, ou eu, ou os meus professores, sejamos conhecidos, né? Não somos os mais engraçados, não somos os que fazemos piada, mas eu tenho forte posicionamento de que quando a pessoa me vê, o sentimento, o pensamento que ela vai ter com ele eu consigo aprender, com Com ele ele eu eu aprendo. entendo.
Exato. Nossa. Com ele eu aprendo, né? Então, isso eu acho que é um Poderoso, estágio de cara. maturidade do negócio, num nível. Um nível depois que o negócio já deu aquele pico, né? Já chegou numa certa estabilidade. Não que estabilidade exista, mas já chegou ali, né? E você tá Patamar, construindo né? Chegou outras no coisas. patamar. Chegou num patamar, né? Que massa. Passari, eu fico sempre pensando em quem tá ouvindo a gente, né? Eu fico pensando, qual é uma coisa que eles vão tirar daqui? Qual é. Porque a gente fala de coisas. É igual que você falou da receita, né? A receita do bolo tem o ovo, tem a farinha, tem as outras coisas que tem a receita do bolo, porque eu não sei fazer bolo. Mas esse está sendo um episódio que a gente não tá falando uma receita pronta para a pessoa, né? A gente tá dividindo como é que a gente pensa, né? E quanto mais avançado é quem tá ouvindo, mais valoriza isso. É igual o mindset, né? Mentalidade. Quanto mais avançada é a pessoa, mais ela reconhece que o mindset é importante. Quando a pessoa tá no início, ela quer um mapa, sacou? Quando ela tá mais avançada, ela quer saber como pensar. E é igual isso aqui. Quanto mais no início, mais a pessoa quer a receita do bolo. E quanto mais avançada, mais ela consegue entender que o que importa é saber a função de cada um dos ingredientes, que aí você pode até criar o que você quiser do zero, né? Esse episódio aqui tá sendo algo sobre levar o cara da mentalidade iniciante para a mentalidade mais avançada, né? Levar o cara do vício na receitinha para escolher pensar, né? Você falou sobre criação de ativo, falou de um monte de coisa. Eu faço questão de que em cada VDcast, você já ouviu alguns VDcasts, né? Uhum. Eu faço sempre questão de que o cara saia conhecendo uma pessoa brilhante, que é você, e que ele saia também com algo prático, algo para ele te agradecer daqui a um ano, algo para ele falar, Passari, eu vi aquele VDcast com você e, cara, depois daquele VDcast eu comecei a fazer aquilo que você falou lá no final. Cara, e obrigado, porque hoje eu tô colhendo esse resultado aqui. Se tivesse que materializar, então, Passari, uma coisa prática, uma ação, um troço pro cara desligar aqui com a gente e fazer, o que você colocaria? Nossa, como você disse, a gente falou de muitas coisas aqui, falamos Abertas, né? bastante Abstratas, de coisas mais abertas, abstratas, que ao mesmo tempo eu acho que foi um papo muito super legal, né? importante. Eu acho que talvez ainda seja um pouco abstrato, mas vamos tentar puxar para o prático. Olhe para a essência das coisas e treinar esse músculo, treinar essa parte do cérebro de olhar para a essência das coisas e executar a ação que está mais próxima da essência. Agora vamos para um exemplo prático. Eu falei lá atrás, né? Qual que é o objetivo da minha campanha de lançamento? De quem for aqui, o que for fazer? Vender, né? Então por que você não está vendendo? Né? Tipo, porque tá faltando tal coisa. Pronto, você já tem uma resposta. Pode até não estar certa, mas você já tem uma ação prática do que você tem que fazer. Não tô vendendo porque tá faltando tal coisa. Ok. Aí faz o exercício. Será que se eu resolver isso vai resolver a questão da venda? Se na tua percepção a resposta for sim, beleza. Vai lá e faça isso. Né? Mas essa questão de olhar a essência das coisas. Né? Qual que é a essência de criar conteúdo? Gerar valor para as pessoas. Pode ser que você esteja gerando conteúdo e não está gerando valor para as pessoas. Nesse caso, não adianta gerar conteúdo. Não adianta fazer mais, né? Se tá ruim. É. E que tal parar de pensar em gerar conteúdo e olhar para a essência, que é gerar valor para as pessoas, é gerar a dívida, igual você disse, é gerar a reciprocidade, né? O conteúdo é um meio pelo qual. Mas se eu quero gerar reciprocidade, que tal fazer isso no 1 a 1? Fazer isso por mensagem, responder uma pessoa, Nossa. conversar com alguém que precisa de alguma coisa, e às vezes em cima do processo de ajudar ela, você pensa, poderia ter uma aula que fala disso. Total, Aí cara. pronto. Agora o conteúdo virou um meio pelo qual. Nossa. Eu acho isso muito maravilhoso. E eu faço isso pra caramba. Eu faço isso até hoje. Faz. E eu acredito que intimidade é o melhor conteúdo. Não tem como um conteúdo meu, por melhor que seja, gerar um impacto maior do que eu pegar o telefone e ligar pra alguém e dar uma ajuda direta no que a pessoa precisa naquela hora. Então, eu acho que essa é uma arte que se perdeu. Eu acho que o digital seduziu demais, né, o Passari? Com esse lance de muitos dígitos em pouco tempo e o lance do automático e sem encostar, né? Eu acho que o digital, pelo poder, é poderoso, mas pelo poder que tem, ele criou uma geração de vagabundos preguiçosos. Porque o que rola na real? Quando você faz um lançamento, por exemplo, nesse aí, passariano que você fez, que você conseguiu 400 alunos, você É. tava com quantos inscritos?
Nossa, não vou lembrar, mas uma base grande já, assim, de... Chuta aí. Chuta. Não, inscritos ali pra pré-inscrição ali, naquela lista ali. Tá, em torno de 10 mil. Pronto. Então, 10 mil se inscreveram, 400 compraram. No digital, a gente é adestrado a vangloriar, né? A comemorar os 400 que disseram sim e fingir que não viu os 9.600 que disseram não. Porque foi isso que aconteceu, Passari. 9.600 falaram agora não. 400 falaram sim. Só que o digital, ele favorece que a gente fique só falando daqueles 400 e ignorar que 9.600 disseram não. Por quê? Porque a gente não ouviu os nãos. Você não ouviu esses 9.600 nãos. Eles aconteceram, mas a gente não ouviu. E aí o digital criou uma galera, não é você, não sou eu, mas eu tô falando de uma galera que se acostumou mal e é sensível a não. Ai, não quero vender. Porque vai que a pessoa diga não. Mas no digital ela tá dizendo não, você só não tá ouvindo, jovem. É pior não ouvir, né? Porque você não sabe o porquê que ela disse não. E você não sabe também se é um não de verdade, porque às vezes aquela. Vamos lá, essas 9.600 pessoas que não compraram, aparentemente foi um não, mas vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui, impossível, mas se o Passari ligasse para cada uma das 9.600 pessoas, será que nenhuma compraria? Impossível nenhuma comprar estatisticamente, mas talvez venderia até mais do que as 400 e poucas. Eu posso afirmar que sim. Sacou? E aí fica esse lance, né? De até quando a gente vai se esconder no poder do digital? Se a gente pode abraçar esse espaço de, como você falou, trouxe esse tema de leve aqui, né? Com um time de vendas, a gente consegue falar com todos os leads. Sacou? Mais desse contato pessoal vai trazer mais receita, mais vendas, mais impactos, mais conexões para todo mundo. E na minha visão, isso é algo que está faltando e está faltando muito no mercado, amigo. Um pouco uma coisa que eu acho que talvez, não vou dizer nem seduziu, mas criou muito a concepção da venda automática, né? Como se fosse vender de forma automática. É uma percepção que acaba nascendo. Sendo que, na verdade, eu acho que a gente só consegue a escala depois que a gente fez o não escalável. Por quê? A escala vem de pegar o que é não escalável e implementar ali ferramentas para isso se tornar mais produtivo, mais otimizado, capaz de atender mais pessoas, né? Então, lá atrás, quando eu comecei o negócio digital, a primeira coisa que eu vendi na internet, a primeira coisa que eu vendi é que eu fiz um lance de dava o podcast gratuito e vendia o material. Uma pessoa só comprou. Não rolou isso daí. Mas aí, sabe o que eu fiz para, de fato, vender alguma coisa? Peraí, podcast? Cara, você já fazia lá atrás podcast, Lá em 2011, a primeira coisa que eu fui criar, depois de ver o trabalho 4 horas por semana, é, cara, vou montar um podcast. E aí o podcast dá uma aula, ensina alguma coisa. Se o cara quer o material, eu vendo o material por R$ 9,90 na época. É bom, só que só uma pessoa comprou. Não, mas muito bom você ter pensado nisso. O resultado é de menos. Tipo, pensar nisso é muito bom. Mas aí é legal. Mas aí sabe qual foi a virada de chave? Para de fato nascer alguma coisa e vamos falar, ganhar algum dinheiro? Cara, eu vou pegar essa audiência que eu tenho, o blog, não tinha nem o conceito de audiência, mas eu vou vender aulas. Eu comecei a vender aula. Um pacote de aula 1 a 1. Aula 1 a 1. Você fazia aula 1 a 1, você dava aula. Só que já era online. Online é melhor do que presencial. Você já é mais escalável. Você já não... Era por Skype, né? Não tinha Zoom. E aí o curso gravado veio depois de quanto tempo? Não lembro de... Talvez 1 ano e meio depois veio o curso gravado. Mas antes do curso gravado teve outro estágio. Que era... Comecei a vender aula no 1 a 1. Depois eu comecei a vender turma. Aula em grupo. E aí, para fazer aula em grupo, tinha ali o dia que era ao vivo, no sábado. Só que aí toda a disponibilização do material, toda a disponibilização da gravação desse encontro, foi aí que começou a nascer a necessidade até de aprender e desenvolver a questão de área de membros, como passar a formatação do material. Que virou uma sementinha do que hoje é o curso, né? Exatamente. E aí a gente volta lá para o Passariano,
de 400 alunos, que aparentemente é muito escalável e automático, só que só chegou nisso porque lá atrás teve um não escalável, teve a aula para uma pessoa, a aula para o grupo, né? Para depois nascer alguma coisa gravada. Não que todo mundo necessariamente precisa seguir esse exato caminho, né? Mas às vezes o que está faltando é dar alguns passos atrás para criar essas coisas, né? Para criar esses ativos, né? Eu só tenho condições de fazer o curso gravado. Hoje nem o curso é gravado, mas tem parte ao vivo, né? Hoje eu nem chamo de produto, eu chamo de uma entrega. Né? É uma entrega, um conjunto de entregas com coisas gravadas, coisas ao vivo, suporte por WhatsApp, suporte por e-mail. Tem um conjunto ali de coisas, né? Só que as habilidades para desenvolver isso, as ideias para desenvolver isso, a audiência para quem vender isso, os depoimentos de quem já teve isso, só veio porque lá atrás teve a aula para uma pessoa. Nossa. E acho que então, se for para colocar em uma frase tá, você quer escala? Comece a pensar coisas não escaláveis. Você quer escala? Tá bom, vai escalar o quê? Você tem que escalar algo que funcionou numa escala menor, né? E acho que ter essa clareza é muito bom. E eu sei que tem muita galera seduzida com os muitos dígitos e muitos números, e isso pode fazer com que elas tentem pular a etapa e nunca deem em nada. Então tem uma galera aí que nunca deu em nada, mas não é por mal não. É porque tá pensando grande demais antes de fazer um arroz com feijão bem feito, antes de fazer uma primeira oferta que de fato funcione, antes de realmente gerar valor, nem que seja para uma pessoa, nem que seja com uma ligação. Poderoso demais isso, hein, Passari? Exatamente, muito bom. Que massa. E amigo, quando a gente olha pro futuro, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, para onde que você tá indo, cara? Para onde que você tá olhando? Olha, eu tenho certeza que eu preciso que a minha marca sobreponha a minha imagem. Tá. Hoje o meu negócio, eu chamo de escola de japonês desde antes de poder chamar de escola, desde quando era só eu, quando nem tinha equipe. Por quê? A visão do que queria criar. Então, falando em futuro, eu preciso criar um processo, um sistema de que tudo funcione, né? Todas as etapas, sem depender de estar sempre eu ali criando conteúdo, sem estar sempre eu ali gravando. Ao mesmo tempo, manter a maior parte possível da essência, manter o com ele eu aprendo, né? Aí Boa. troca por com eles eu aprendo. Opa, né? boa. Criar isso daí. Ao mesmo tempo, sendo pé no chão, volta a questão da escala e não escala, né? Ter a humildade de, sim, ainda vamos dar aula, vamos gravar, vamos participar, mas caminhando para isso. Já tenho outros professores na equipe, já tenho outras pessoas criando conteúdo, aparecendo junto, trabalho de feedback, trabalho de criação de cultura. Então eu quero realmente que sejamos uma marca, né? E que, quem sabe, ela continue até quando eu não estiver mais aqui. Forte. Eu acredito que velocidade é menos importante do que a direção, né? Se você já tem a clareza, a direção que você está indo, a velocidade que você vai é o de menos, né? Mas só de você ter essa clareza e saber que você está indo para aí, cara, muito poderoso isso e muito bom. Adorei saber disso. E Passari, onde que quem quiser acompanhar você e o seu trabalho pode saber mais sobre você? A nossa escola de japonês é Programa Japonês Online. Então tem o @ Programa Japonês Online para o Instagram. O site também, programajaponesonline.com.br. Né? Mesma coisa para o YouTube. TikTok não. Quem sabe, né? Quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro. Aí. Mas eu tenho meu Instagram pessoal também, Luiz Passari, Luiz com Z. No pessoal, Passari. o que rola lá? Quiser Você mandar fala um de oi. marketing também, né? Falo, compartilho a minha vida, compartilho os bastidores do meu trabalho, ajudo pessoas, tiro dúvidas e sempre converso com o pessoal por lá, busco gerar algum valor dos bastidores ali, na parte de marketing, negócios, um pouco de desenvolvimento pessoal também, outro assunto que eu adoro. Que bacana. E, Passari, se você já ouviu alguns VDcasts, você sabe que eu encerro com uma perguntinha aqui. E a pergunta é a seguinte: posso fazer essa última pergunta? Claro, vamos lá. Quando você faz lá um vídeo no YouTube, nem todos os assinantes assistem. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Quando você faz um stories, nem todo mundo vê. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores desse Brasil, com 100% de abertura,
que você diria? Hoje eu vou direto ao ponto. Na próxima segunda-feira eu vou abrir. Ah, já faz o pitch, né? Se tivesse 100% de abertura. Aí ia dar certo, né? Muito bom. Fala o pitch aí, fala o pitch aí. Lembrando que a gente tá gravando hoje, mas esse episódio ele vai ficar pra posteridade, né? Então vai ter gente que vai ouvir depois do que vai abrir, que não abriu. Depois da próxima segunda-feira. Mas fala, qual é a chamada? Não, mas eu acho que esse conceito é importante. Se você tem 100% de abertura, você pode fazer qualquer... Não é pra fazer nada que não seja vender. Justo? Adorei. Exato, é importante. Então vai, vende aí. Mas, não, vou falando sério agora. Se pudesse falar pra todo mundo, né? Eu acredito realmente que o que nós estamos fazendo aqui não é infoprodutor, não é marketing digital, é educação e transformação. Todas essas ferramentas são o meio pelo qual. Então, criar coisas que gerem valor de verdade, útil, prático na vida das pessoas. Às vezes pode ser ensinar, às vezes pode ser transformar, né? Pode ser virar a chave de alguma coisa, pode ser inspirar. Mas ter clareza a respeito do valor que está gerando e sempre voltar para essa essência. Qualquer dificuldade que tiver no meio do caminho, quando se sentir perdido, cara, eu sei que eu tô me estendendo, mas uma coisa que eu já fiz aqui, em momentos difíceis internos, eu pego e vou pro Instagram conversar no inbox com as pessoas que me acompanham. Uau. Cara, tô pra baixo, não tô bem, cara, eu vou ajudar alguém. Né? Tipo, tem gente que tá lá, eu vou lá e vou conversar com as pessoas. Isso sempre ajuda, porque tá voltando pra essência, né? Tem um livro de... Os autores... É um autor japonês, inclusive. Ele chama A Coragem de Não Agradar. E ele é baseado Ele tenta explicar os conceitos da filosofia adleriana. Ele fala justamente isso. Tipo, a estrela guia da sua vida, mesmo quando você esteja sempre perdido, é contribuição para o próximo. Então, independente do momento que você está vivendo, se você tiver essa estrela guia, contribuição para o próximo, e ir para ela, ir lá, contribuir para o próximo de fato, as outras coisas tendem a se ajustar, tendem a se resolver e as coisas tendem a melhorar, seguindo isso. Então, acho que isso é o mais importante no fim das contas. Queira você começar um negócio do zero, queira você que já tem um negócio muito grande, no fim das contas é contribuir com o próximo, ajudar as pessoas. Passari, eu tô cheio de ideia aqui. Saiba que você contribuiu com o próximo, quem tá ouvindo o VDcast, mas certamente você contribuiu comigo também, cara, com essa troca, com essa conversa. Então, obrigado, cara, pelo seu tempo que você dedicou aqui e pela inspiração que você é, não só no mercado de línguas, não só no japonês, mas também para os empreendedores desse Brasil. E como pessoa, saiba que você me inspira. Conte comigo, meu amigo. Eu que agradeço. Sim, você já me ajudou em muitas coisas. Lembro até de um podcast aqui com o André Lima que ele citou, né? Que, tipo, você fez a ponte entre eu e o André Lima porque você identificou que ele podia me ajudar naquele momento, Sim. né? Então, assim, obrigado por essa e por outras, né? Que massa. Só o começo, meu amigo. Vamos com tudo. Só o começo. O melhor está por vir.